Ô Chico, você estava falando, né, sobre a deterioração dos ecossistemas, né? E uma das suas últimas publicações na Acta, acho que é a última, né, a mais recente, é sobre o Lago Batata. E aí, 35 anos de monitoramento, né, no Lago Batata. Então, 35 anos é bastante coisa. Conta um pouco aí do Lago Batata. Nossa, maior prazer de falar, porque talvez no Brasil seja um dos primeiros projetos de longa duração. Ele começou em julho de 2000, de 1987. Começou de que maneira? Existia um lago na Amazônia, chamado Lago Batata. Próximo a ele tem a maior mina de minério de bauxita, do qual se extrai o alumínio, e naquela época a legislação brasileira era outra, e o nosso minério é abundante, é uma das maiores reservas do mundo, acho que é a segunda, só perto da reserva da Austrália, mas ele não é puro, é misturado o minério com argila. Então tinha que pegar a água do rio Trombetas, um rio de água clara, água mineral, equivalente à água mineral, sem dúvida. Muita água mineral que a gente compra hoje é pior do que a água do rio Trombetas, e mistura com a bauxita, lava, tira o minério e sobe uma lama. E o que fazer com essa lama? A ideia naquela época era descartar no rio Trombetas, e era muito complicado, tirar as fluentes do rio Amazonas, e o minério e o rejeito de bauxita, que é nada mais que argila montimolionita e outras argilas, sem nenhum poluente, sem nada, é inerte. Não, vamos jogar num lago, chamado Lago Batata. E lá jogaram, durante 10 anos, 79, 89, 50 mil metros cúbicos diários de rejeito de bauxita. E o que aconteceu? 30% do lago ficou impactado, dos 2.100 hectares, ou seja, 630 hectares ficaram impactados. O que é impactado? Parte do rejeito mais denso sedimentou sobre o sedimento natural, colmatando, assoreando o lago, formando novas áreas alagáveis, áreas que eram, mesmo na seca, que na Amazônia, lembrando, tem o período de cheias, período de vazantes. Mesmo no período cheio, tinha água, com a deposição do rejeito, virou uma área alagável. Novas áreas passíveis de ser colonizadas por vegetação de igapó, árvores resistentes à inundação, florestas inundáveis. E outra parte, o rejeito mais fino, fica em suspensão na água. E aquele, do aeroporto de Manaus, você subia no avião, você já via uma mancha vermelha na Amazônia, e aquilo chamava atenção. Aí saiu uma matéria na Folha de São Paulo, dizendo que a Amazônia está degradada. Um dos sócios da empresa é uma norueguesa, que também fez, os ambientalistas noruegueses fizeram, enfim, uma confusão, protestos, e aí chamaram os Chico Esteves para ir recuperar o lago. Mas eu não tinha a menor ideia, eu tinha naquela época 37 anos. Convidei o Antônio, que está aí, né, Antônio, para ir pela primeira vez para a Amazônia e fomos ver o problema. Que eu acho que se eu tivesse. Eu era muito ousado, porque eu era, a minha esposa fala que eu era maluco, porque o problema que eu tinha, eu cheguei às margens do lago com o Antônio, talvez ele não se lembre, e um dos diretores da empresa falou assim: professor, esse lago tem que ficar verde em no máximo 2 anos. Do contrário, nós temos que demitir 5.500 funcionários, que a firma vai ser fechada. Eu falei, meu Deus. Bom, só que como recuperar um lago, do qual não tinha uma medida de pH antes do impacto? Não sabia nada. Fitoplâncton, sabia nada. Havia as únicas informações que nós detínhamos sobre lagos amazônicos eram lagos de água branca, o Lago Castanho, lá de perto de Manaus, e o Tupê, lago de água preta. Água clara não tinha. Aí o que nós fizemos? Método científico. Vamos pesquisar a parte não impactada, que os organismos estão lá naturalmente, diante, e comparar com a área impactada. E assim começamos a formular ideias, colocar o conhecimento científico como instrumento para a restauração de, hoje se chama áreas degradadas, de um ecossistema degradado. E aqui, qual era o problema? E quando o nível da água baixava, aparecia aquele lama, 180 hectares de lama horrível, que areia tinha que botar uma vegetação de igapó em cima daquilo. Eu peguei aquele rejeito, aquela lama, levei para os colegas da Exalc, e eles falaram: Chico, isso aqui não cresce nada. É duro igual tijolo. Isso não tem nutrientes, não tem textura, não tem porosidade para oxigênio. Eu falei, meu Deus, e agora? Cara, mas você tem que botar uma floresta em cima. Não vai dar certo. Aí, trabalho de campo, faço monitoramento, como todos nós conhecemos.
Aí fomos procurar um banheiro na pesquisa, não encontramos, mas encontramos uma grande mina de ideias. Cavando lá, encontramos plantas entre as rachaduras do rejeito, plantas de igapó. Falei, gente, então cresce. Mas o pessoal fala que não crescia, elas cresciam nas rachaduras, então cresce vegetação de igapó. Era exatamente que parte do impacto? Era a parte paralela ao rio Trombetas. Sintetizando, na enchente, o rio Trombeta transborda e joga semente para dentro do rio, do Lago Batata, e depois a correnteza levava lá para 4 quilômetros, furo, caía para o rio Trombeta de novo, e se perdia. Aí tivemos a ideia de fazer barreiras físicas com caules de embaúba, aquela planta que todo mundo conhece da Mata Atlântica, né? Lá tinha muita invasora, cortamos, pegamos verticalmente, 2 troncos e um paralelo no chão, amarrado com fio de eletricidade, que os engenheiros não acreditavam que ia dar certo. Eles não deram nenhum tostão. Eu, mas o grande Sidney Magela Tomás, Reinaldo Bozelli, Fábio Roland, o Antônio pegou no parte disso, e eu na floresta cortar, e fizemos isso. Os fios precisavam, professor, não tem fio. Aí eu vi um depósito de sucata, tem quilômetros de fio. Pegamos o fio. A ideia qual que era? Nós fizemos uma barreira física, na próxima enchente, as sementes entraram no lago, foram retidas e sedimentaram, entre aspas, sobre o rejeito solidificado. E começou a nascer uma floresta. Fizemos esse sistema 2 anos. Após 2 anos, nós abandonamos, que a própria vegetação já tinha 1,5 m, 1,20 m, e já servia de barreira. E aí nós recuperamos essa área, que corresponde a 16 hectares. Só que outra área não crescia nada, porque não chegava semente. Aí o que nós fizemos? Estudamos aquelas espécies que cresciam, quais são as espécies, eram as pioneiras, e cultivamos em viveiro aquelas espécies e plantamos na área que não chegava semente. Essa área era de 116 hectares. E assim montamos uma floresta enorme. Hoje o Lago Batata, porque tem várias etapas que eu poderia descrever, mas não teremos tempo, é o seguinte: a floresta está recuperada, fornecendo serviços ambientais e, sobretudo, sociais. Nós já temos peixes como tambaqui, outros que são peixes topo de cadeia alimentar, mostrando que o ecossistema já está em plena recuperação. Tanto é que, pessoal, o lago está recuperado no que tocante aos seus principais serviços, ele está recuperado. No entanto, em períodos de águas baixas, quando há ventos fortes, pode haver ressuspensão naquelas áreas que não têm matéria orgânica suficiente sobre o rejeito, sobre o rejeito depositado. O que aconteceu, gente? Nós plantamos florestas e também uma espécie de macrófita chamada Oryza glumepatula, que é o arroz bravo. Esse arroz produz grande quantidade de biomassa que morre no final das cheias. Boa parte, 70%, 80% dessa biomassa, deposita-se sobre o rejeito que está submerso e ajuda a recompor a comunidade bentônica. Hoje, esta área, já temos bentos e várias espécies, temos publicações, muitas, porque vocês podem depois acessar essas publicações. Então, a comunidade bentônica recuperada, restaurada, o termo, cada um nós podemos discutir depois, restaura a cadeia alimentar dos carnívoros, recupera a ciclagem de nutrientes, porque esses organismos reciclam os nutrientes, rebombeiam, digamos, entre aspas, naturalmente, o sílica, fósforo, nitrogênio, sob a forma de amônia, da região bentônica para a coluna d'água, e assim recompõe o fitoplâncton na parte eufótica. Em síntese, pelas publicações e o livro que foi publicado, os senhores podem obter mais detalhes, mas o Lago Batata hoje, de um grande problema que foi, hoje é uma fonte de conhecimento e modelo para o Brasil. Mas isso tudo só foi possível por quê? Porque houve conhecimento científico sendo gerado de maneira contínua, nunca houve uma interrupção. A empresa sempre apostou nos limnólogos, o trabalho do limnólogo sempre de maneira integrada, articulada, com as demandas da sociedade local e do empreendimento. Isso é um detalhe importante. Nós temos que solucionar um problema da empresa. Ela quer o lago restaurado. Eu não posso ficar lá a vida toda, quase 30 anos, medindo produção primária fitoplânctônica. Eu tenho que fazer
produção primária fitoplânctônica, visando um objetivo que é o final, que é a restauração do ecossistema. Nesse sentido, gente, o trabalho é muito exitoso, como eu falei, um modelo, mas isso é fruto de quê? De muito conhecimento científico, visando a restauração de um ecossistema. 2, a possibilidade de realização de pesquisas contínua. 3, a interação com a comunidade local. Nós aprendemos muito em restauração com os caboclos. Os caboclos são nossos grandes mestres. Desculpa os liminólogos. Tem muito liminólogo, como os caboclos são de PhDeuses, que nós temos que ter a humildade de aprender com os ribeirinhos, com os nativos. O encontro do conhecimento acadêmico com conhecimento não acadêmico geram novas ideias, novas propostas para a restauração de ecossistemas. E no Lago Batata, eu posso dizer para vocês que foi um grande exemplo. Tá certo. Mas a mineração no Lago Batata continua ali perto ainda, Chico? Então, continua. Então, isso aí é importante dizer. Desculpa, Laís. Em 1989, foi encerrado o lançamento do rejeito Lago Batata e eles transferiram o lançamento para as áreas mineradas. Feito a mina esgotada, fizeram gigantes piscinas onde o rejeito é lançado e o sobrenadante é rebombeado para lavar novos rejeitos. Quando os tanques, que eles chamam de tanque de rejeito, são devidamente preenchidos, seco, aí eles replantam a floresta amazônica com a liteira que guardaram quando retiraram a floresta. Retiraram a floresta, guarda a liteira em montanhas de liteira. Aquela liteira tem fungo, bactérias, semente. Então, há uma recolonização natural. Quando esse processo não é bem sucedido, eles entram com mudas de plantas de espécies nativas. É um exemplo fantástico e pouco divulgado, lamentavelmente, merecia uma ampla divulgação na imprensa brasileira, que alguns empreendimentos no Brasil fazem gestões muito racionais. Mas qual é o segredo? Que essa empresa sempre trabalhou com universidades. Eles privilegiam convênios com as universidades. E nós não visamos lucro, a gente visa geração de conhecimento e formação de mão de obra qualificada, e a receita não pode dar errado. Universidades e Instituto de Pesquisa, né, Chico? O INPA, Instituto Nacional claro. de Pesquisas da Amazônia, também contribuiu muito lá. Né? Antônio, quando eu falo o INPA, para mim é uma universidade, né? Eu nem penso o INPA, mas na realidade você tem razão, mas o INPA só não tem graduação, porque o resto é um instituto. O professor Chico mencionou a questão de não ter dados antes desse impacto, né? Não ter tido um monitoramento, vamos dizer assim, né? Para se conhecer as características iniciais, né? Antes desse impacto. Eu queria saber um pouquinho desse desafio, porque eu imagino que trabalhar com a restauração sem você ter um conhecimento das características, né? Antes deste impacto, qual foi o desafio? Vocês tiveram algum outro lago com características? Porque pelo que eu sei, o Lago Batata, ele é um lago de águas claras, né? Vocês tinham algum ecossistema de referência, assim, para fazer essa comparação, para analisar e monitorar essa Excelente pergunta, Laís. Quando nós começamos, a gente vem com esse conceito de ecologia, tem que ter uma referência, né? Aí nós escolhemos um lago do outro lado do Rio Trombeta, que é o Lago Mussurá. O Antônio está balançando a cabeça e deve lembrar, né, Antônio? Passamos 3 anos fazendo pesquisa. Conclusão: o Lago Mussurá, embora na mesma planície, um do margem direito e do margem esquerdo do Rio Trombeta, é completamente diferente. Até a comunidade fitoplânctônica. Gente, tanto é que nós geramos um artigo e publicamos. Por que isso? Porque o Lago Batata é um meandro do Rio Trombetas, que foi abandonado há séculos. O Lago Batata era uma baía. Quando o Rio Trombetas transporta e inunda o Batata enche e sobe, enche e sobe. O Batata era lavado. Então a comunidade fitoplânctica era outra. Zooplânctônica era outra. A produção primária era completamente diferente. Eu falei, então. Aí, mais uma vez, volta a Tindema, 1919. Cada lago é um organismo único na paisagem. Da mesma maneira, fazendo analogia com a área médica, eu convivo muito médico agora, com psicólogo. Por que o mesmo tratamento de um psiquiatra, psicólogo, serve para a Laís é diferente do Ronaldo? Mas são espécies humanas, Homo sapiens, mas tudo igual? Não. Nós temos nossa cultura, religião, nossa família. Então não dá para comparar o método. Mais ou menos é isso, gente. Nós temos uma paisagem, tudo igual na bacia do Rio Trombeta, mas é tudo. A hidrodinâmica movimenta
o ecossistema de tal maneira que as comunidades aquáticas são diferentes. Então, o que nós fizemos? Vamos pegar a área de referência, que o limnólogo tem uma tara por referência que é impressionante. Limnólogo sem referência, ele morre. Quem trabalha com área degradada. Aí escolhemos uma baía do Lago Batata, que nunca chegou em impacto. Ontem mesmo, nós defendemos uma tese de doutorado, que vai ser publicada, que mostra que a Bahia não é referência. Era completamente diferente. Não serve como referência. O que vai ser? Chico, eu li o trabalho, pelo que eu vi no mapa, o Lago Batata ele é separado em dois, É né? exato. Essa segunda parte que não foi Era a nossa referência. Foi a referência. Foi ela Tá mesmo. certo. Pois é, e a gente conclui que não serve como referência. Então, Tá. será que a gente tem que manter essa gana por referência quando trabalha com água impactada? Porque se nós adotarmos que cada sistema tem sua vida própria, está submetido à Mata Atlântica. Você pega, por exemplo, Paraty, tem Mata Atlântica, é uma área degradada, certo do mar da Mata Atlântica. Certamente não é igual lá do sul do estado de São Paulo. A gente faz, mas, cara, complicado. Mas nós temos paradigmas na limnologia de vencer que vêm, talvez, da região tropical, temperada, e nós, segundo Nelson Rodrigues, complexo cachorro vira-lata, a gente tem medo de ousar. Eu lembro muito bem quando eu cheguei da Alemanha, pessoal, o lago eutrófico, oligotrófico, mesotrófico. Eu achava estranho, porque eu fui formado em plano onde nasceu esse conceito. Se você pegar todos os lagos e represas brasileiros, não tem nutriente. Então, em princípio, são oligotróficos. Nos mesmos lagos tem cianofício, então é eutrófico. Então, o eutrófico, oligotrófico, a tipologia desenvolvida para lagos temperados não se adequa a nós. Quando eu digo eu estou trabalhando com um lago eutrófico, é porque eu estou baseando, talvez, em cianobactérias. Porque se você pegar o perfil de oxigênio dos lagos brasileiros, são todos de lagos eutróficos. Pode não ter nenhum nutriente, nenhum fitoplâncton, nada. Com lagos do Espírito Santo, Lagoa do Paraná, quem pesquisou, era água destilada. Perfil de oxigênio, igualzinho de lagos eutróficos temperados. Por quê? Porque a temperatura da água é determinava, não tem nada a ver com a biota, é a temperatura da água. São fatores complexos. Mas nós, um povo que passou séculos submissos aos portugueses, que é povo, o professor Ciola sempre falava, meu orientador, o brasileiro ele não consegue nunca se usar. Por quê? Foi um povo colonizado. São os povos da Nova Zelândia e da Austrália, sempre louvando os ingleses. E nós sempre... Vocês já perceberam que quando chega um professor visitante, experiência com o Antônio, vocês todos fizeram. Vocês convidam para sua casa, faz uma caipirinha, a gente faz questão de matar a sua cultura. Aí você fala assim, quando for para lá, aí eu vou, o cara fala assim, eu pego o senhor na estação de trem e levo para o alojamento, como da última vez. Aí eu falei, bom, o alojamento chegou lá, eu cheguei 15 para meia-noite, morrendo de fome, do Brasil, deve ter lanche. Não tinha nem água na geladeira. Eu falei, gente, Deus. Eu pensei que... Eu tratei, a minha mulher fez feijoada várias vezes, caipirinha, todo final de semana que estava no Rio de Janeiro, eu ia para minha casa. Eu ia para o Jardim Botânico, para o Alto da Boa Vista, Cocová. Então, aprendam. Vamos parar de ser colonizados. Nós somos a limnologia hoje brasileira é uma limnologia pujante, nós produzimos trabalho de altíssimo impacto, a gente publica nas melhores revistas, não precisamos ser submissos em termos de ideias, nem temos que ousar, transgredir para avançarmos.